Olá de novo, vamos iniciar agora a terceira parte da nossa aula, que se resume em lembrar a ideia do narrador, né? Então a gente hoje vai trabalhar com narrativa, não estamos mais trabalhando com poema. Então a gente vai tentar ver nesse quadro visões, a gente vai tentar trabalhar o nosso olhar para contar uma história. Vamos nos imaginar aí dentro desse quadro e pensar numa história para ele. Esse quadro é do Gustavo Klimt e o pintor intitulou o quadro de Um Beijo. Eu acho que eu já disse, né? Eu escolhi justamente esse quadro por conta de ter um material prévio sobre ele e eu acabei escolhendo para a gente pensar como seria estar nesse quadro. Que ações aconteceram antes para terminar nessa imagem que a gente está vendo, desse homem no rosto dessa mulher. Então, eu fiz esse exercício de imaginação e tentei contar uma história. E para contar essa história, essa narrativa de ficção, eu me imaginei no lugar de um narrador. E esse narrador que eu escolhi foi um narrador que participa da história. Se esse narrador participa da história, ele é um narrador personagem, né? Então, eu escolhi, né, contar a narrativa participando como um dos personagens. Eu escolhi ser essa mulher, né? Eu não dei nome para ela. Engraçado. Dei nome para ele, mas para ela não dei nome, não. Enfim, eu vou agora mostrar para vocês o texto que eu fiz, como se fosse essa mulher aí do quadro. O título é O Beijo. Hoje eu e Paulo combinamos de nos encontrar bem cedo para caminharmos até o parque e fazermos um piquenique. Combinamos esse encontro no dia anterior, tudo às pressas, no intervalo dos alunos. Já faz 5 longos meses que conversamos sobre 1000 coisas, mas só no trabalho, nunca em outro lugar. Minha esperança é que ele se declare para mim hoje. Perdida nos pensamentos, acabei me atrasando 5 minutos. Quando eu cheguei, ele já estava lá. Carregava nosso lanche em uma linda cesta. Eu fiquei responsável pela bebida e a única coisa que eu trouxe foi uma garrafa de suco de maçã. Da praça onde marcamos até o parque é uma caminhada rápida, por isso chegamos depressa. Arrumamos nosso lanche em uma mesa disponível do parque e fomos nos sentar ao chão. A primavera deixou tudo florido. Sentei, respirei o ar das flores, fiquei com sede e lembrei que não trouxe copos para o suco. Paulo sorriu para mim e tirou 2 copos da cesta e me disse com carinho que sabia que eu iria esquecer dos copos. Ele foi-se chegando perto de mim, trazendo o suco que bebi apressadamente. Ele se ofereceu para levar os copos para perto da cesta. Aceitei a gentileza e ele, sem dizer muita coisa, ajoelhou-se ao meu lado, abraçou-me e beijou meu rosto, dizendo: Que bom que você está aqui. Bom, quero marcar para vocês o quê? Fui eu que escrevi essa história. A professora Rosilene é a autora. No entanto, o narrador personagem dessa história, teoricamente, é quem? Essa mulher, né? Que fui eu que imaginei que aconteceu o antes dessa cena, né? Eu não dei nome para ela. Então, agora, qual é o exercício de hoje? O exercício de hoje é liberar essa imaginação para me contar uma história. E são 3 propostas. A gente não tem um narrador observador que apenas conta a narrativa. Então, a primeira proposta, a proposta 1, vocês vão contar essa história que eu contei para vocês, essa mesma história. Vocês vão contar toda a narrativa como se estivesse de fora, sem participar, só observando os dois, como se vocês estivessem vendo um vídeo e vão falar dele e dela, tá certo? Vocês podem até dar um nomezinho para ela. Aí lembrando que é importante vocês se basearem nisso aqui. Porque esse narrador que é personagem, que está participando, que está dentro da história,
vai virar um narrador observador, só contando a mesma história. Ou vocês podem ser narrador personagem, igual a professora foi. Contar a narrativa participando. Aí eu dei duas propostas. Teremos duas propostas. A proposta 2, que é dessa daqui, né? Você estava sentado no parque e viu o casal chegando. Assim, seu primeiro parágrafo será explicando como você chegou até o parque. Você agora, você é um observador, você está fora do quadro, mas está dentro da história. Aqui você é um observador fora de tudo. Aqui você vai estar lá naquele parque, no cenário que eu inventei. Aqui não. Aí você vai explicar como chegou até o parque. O segundo e o terceiro parágrafo serão baseados no que você está vendo sobre as ações do casal que você observa. Aí vai ser baseado, se vocês escolherem a proposta 2, vai ser baseado nessa história sempre, tá? Eu vou printar essa história e passar para vocês no grupo. Não vai precisar copiar, não, só para ficar de base. Então, a proposta 1, vocês vão contar como se estivessem totalmente de fora. Vocês vão falar, hoje não sei o nome da pessoa que vocês vão botar, ou vocês vão falar, hoje o Paulo e fulano se encontraram no parque. Ela chegou atrasada, entendeu? É ela, é ele, porque é um narrador observador. Por isso que a gente está falando que hoje é um exercício de olhar. E o narrador personagem, ou vocês vão ser... Não estava pegando, né? Mas não tem problema não. Voltou. Ou vocês vão ser esse narrador observador, ou vocês vão ser esse narrador personagem. Tá? Esse narrador personagem, o que ele vai fazer? Ele vai poder ser de dois jeitos. Uma pessoa que não é o personagem principal chegou lá no parque e viu esse casal sentado, né? Assim, seu primeiro parágrafo será explicando como você chegou até o parque. O segundo e o terceiro serão baseados no que você ouviu já da história principal. E você estará dentro da narrativa, mas não será um personagem principal, será uma outra pessoa. Você vai incluir um outro personagem aí, tá? Ou você contará a narrativa como se fosse o próprio Paulo. Não tem problema se você é menina. Você vai ser o Paulo. Essa mulher pensou isso antes de se encontrar com ele. O que o Paulo pensou? Entendeu? E aqui, se você participa da narrativa nesse aqui, se você participa da narrativa desse aqui, mas não é o principal, aqui você vai participar da narrativa principal. Professora, precisa fazer o 1, o 2, o 3? Não. Você só escolhe um. Você escolhe a proposta 1, a proposta 2 ou a proposta 3 e faz o texto. Tá? Dúvidas? Estarei aqui no grupo para... Estarei lá no grupo, né? Porque aqui a gente está no YouTube. Estarei lá no grupo para conversar com vocês. E lembrando, esse exercício vai ser para fazer no formulário. Eu vou lá deixar um formulário para vocês digitarem o texto, tá? Aí o que vai acontecer na próxima aula? Na próxima aula a gente vai fazer um vídeo com as correções. E essa aula de fazer os vídeos com as correções, eu estou pensando em preparar uma aula para as pessoas que estão devendo atividade não ficarem muito atrasadas. Então, o pessoal que está aí em dia, né, na aula que vem, só vai passar o texto corrigido para o caderno, tirar uma foto com a letra bem bonita, tá? Mas tem que esperar o vídeo da correção sair para poder passar o texto para o caderno, tá certo? Então vão lá no formulário, lá no link do formulário que eu vou deixar para vocês escreverem esse texto. Então, assim, é importante que vocês tenham lido esse texto aqui que eu fiz, tá? Porque a história é essa. O que vai mudar é o narrador, o foco narrativo. Por isso que eu tô falando de olhar.
Olhar a história como narrador personagem, olhar a história como sendo ela, é de um jeito. Olhar ou contar a história como sendo ele é de outro jeito. Agora, imaginar que tem uma pessoazinha que lá no fundo do parque, olhando o casal e ele contando a história, mas ele tá participando da história, é outra coisa, tá? Ou olhar de fora como narrador observador também é diferente. Então é isso aí, tá? Essa é a atividade. Pode deixar que eu vou printar essa tela para vocês também. Lembrem-se que usar o formulário para digitar o texto, tá certo? Façam sempre com calma. E até a semana que vem, tá? Um beijo para vocês. Tchau.